Muito bem, gente, né? Bom dia a todos, né? Sabadão de aleluia aí, sabadão bacana. Eu tô muito feliz aí por participar desse projeto e ter pessoas tão ilustres e bacanas aqui com a gente. Para quem não sabe, eu tô fazendo uma série Vida de Dentista e eu queria agradecer primeiro a Deus pela presença de vocês, agradecer minha turma aí do bastidor, a Laura, o Edgar, da Optimize Digital aí que tem feito um trabalho extremamente competente e feliz, e eu sempre falo que eu me divirto muito com eles, é verdade. Agradecer o Versom por ceder esse espaço aqui do estúdio, grande estúdio bacana, moderno, com grande capacidade para a gente poder trocar essa ideia, esse bate-papo sobre odontologia. Lembrar do Eduardo aí com grandes entrevistas fenomenais aí. Queria mandar um abraço pro meu amigo aqui do Vista Alegre, que tá sempre aí junto com o Versom, que é o João Moreira, é um cara bacana aí que tá dentro do meu coração, sempre ligado aí nas novidades, na tecnologia, nas informações do São João. E primeiro agradecer a todos vocês aqui pela presença, né? Doutor Dairone, obrigado aí por ter cedido esse espaço, esse tempo aí. O Dairone é um cara que eu já tenho um carinho desde o pai, um grande amigo, meu querido goleirão aí, Célio. Queria agradecer o Matheus pela presença, né? Obrigado aí pela presença. Você se deslocou do Ipaba e veio participar com a gente para enriquecer aí nosso bate-papo, que é o intuito, que é a odontologia. E da minha querida, né, essa loiríssima doutora Lorena, que está sempre aí comigo no dia a dia, nessa vida de dentista, né? Eu sei da dinâmica do dia a dia dela, que também é punk. Obrigado aí pelo ceder esse tempo e enriquecer as nossas conversas. Legal? Todo mundo bacana? Todo mundo? Eu também agradeço pelo convite de estar com vocês aí. Isso aí. Muito bem. Obrigado, né, pelo convite. Eu acho que vai ser muito enriquecedor, né, esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Eu te agradeço pela troca que a gente tem aí desde sempre. Acho muito importante isso, né? Muitas pessoas falam, né, inclusive gente da nossa área fala que os dentistas são os profissionais mais distantes, os que mais têm intriga, os que mais brigam, né? Verdade. Eu acho muito importante essa união dos dentistas, Sim. né? Esse bate-papo, porque realmente é uma troca, né? Bacana. Então eu te agradeço por esse Legal, convite. legal. É um sábado diferente na vida do dentista hoje, né? Então vai ser muito interessante nossa troca de conhecimento mesmo, que a gente, por mais que a gente seja próximo, está todo dia junto, mas a gente trabalha em lugares diferentes, né? Dairone trabalha no Iapu, o Matheus trabalha no Ipaba, eu e o Arley, algumas movimentações diferentes durante a semana, então vai ser legal a gente aproximar e trocar mais dessa experiência que a gente tem durante a semana, o mês, né? Bacana. Da nossa Isso profissão aí. mesmo. É isso aí. E assim, o Dairone tocou num assunto muito interessante, que desde sempre, desde quando eu me formei, que já tem um tempinho, né? Não é interessante a gente nem falar, mas já tem um tempo, essa proximidade dos dentistas, né? Eu vejo na medicina um corporativismo muito mais forte, né? Eu vejo na odontologia não tem muito isso. Cada um por si. E a gente pode, né, através de vocês, que é uma geração mais nova, mudar esse conceito, né? Nós somos colegas de profissão. Nós somos parceiros na profissão. Então esse feedback, esse aprendizado, com esse sangue novo que vocês vêm irrigando essa profissão linda, eu acho que essa mentalidade de tentar essa união, de tentar trazer mais, vestir essa camisa junto, eu acho que vale a pena. Muito interessante esse ponto que você falou aí. É uma frase que eu levo comigo, que o Arley mesmo fala, na época que eu ficava mais com ele no consultório, que é todo mundo junto. Todo mundo junto. Não deixar ninguém pra trás. Todo mundo junto, que a odontologia cresce assim. E tudo é todo mundo junto no sentido de equipe. Por exemplo, todo mundo junto, quando você tem uma equipe que anda junto, todo mundo vence. Quando perde todo mundo. Mas a chance de você ganhar unido é muito maior. É muito maior. E as pessoas, às vezes, elas perdem a oportunidade, às vezes, de um planejamento bacana, de poder fazer um planejamento melhor, porque, às vezes, não vou perguntar a um colega. E a gente até troca muita figurinha. O Matheus me pergunta algumas coisas, a Lorena, e pode ter certeza, toda pergunta que tem, no sentido da dificuldade em algum caso, se vem para mim, por ser um pouco mais experiente que vocês, eu aprendo muito mais. Porque a responsabilidade da resposta, tentar dar a resposta da melhor forma possível, é muito importante. Então tem que falar alguma coisa que, vai ajudar o cara. Se eu falar alguma coisa que não vai ajudar, para que eu vou falar? Então eu tenho que estar muito mais preparado, eu vou aprender muito mais ouvindo e ensinando do que não ter esse feedback.
Legal, cara. Acho que a gente tá... Interessante que as visões, né? Você chega com um olhar crítico sobre uma coisa que talvez eu não estou me atentando, ou talvez outro profissional vê uma outra coisa que ele já teve uma experiência que eu não estava levando em consideração. Então, tudo é uma soma mesmo de experiências, né? Para a gente chegar num resultado melhor para o paciente, tanto esteticamente ou quanto de uma cirurgia, uma reabilitação oral ou facial. Então, o somatório disso sempre tem resultados com vários espectros, né? De experiências diferentes. Porque tem caminhos diferentes, que às vezes você tem uma experiência com uma coisa, com um material ou com uma técnica, que o Dairone vai ter um sucesso com outra técnica, né? E o Matheus vai ter outra técnica. Então tem várias técnicas para determinado caminho, para determinado caso. E não quer dizer que a sua que é a correta, né? Então, às vezes você pega uma coisa de uma técnica, junta com a outra. Não, até aqui eu vou de um determinado momento, mas para lá eu vou usar o que eu já tenho experiência. Aí tem a questão de material, tem gente que tem um fascínio de materiais modernos e está sempre estudando com material moderno. Tem gente que é mais prático, tem gente que é mais da prática. Meu cara é bom de prática, o cara é bom de cirurgia, né? O outro é bom de medicamento. Então, se você juntar isso, você vai finalizar num caso bacana. Bacana, hein? Que legal. Muito feliz, viu, de estar aqui com vocês. Muito feliz de vocês estarem aqui. Vocês são pessoas seletas na minha vida, não só como dentista, mas como eu vi de criança, e hoje vocês são pessoas formadas, e eu tenho orgulho de falar que vocês são colegas de profissão. Legal, gente? Vamos lá para o nosso bate-papo, então, conversando com os profissionais. Nós estamos aqui diretamente do Vista Alegre, hein? São João do Oriente, né? Vamos fazer esse estúdio magnífico na nossa cidade. Então, é um podcast Oriente de ceder esse espaço. Valeu, Versão, mais uma vez, pela ceder esse espaço aí com a gente, né? Eu queria perguntar, começar no nosso papo bem tranquilo, bem light, como se fosse na nossa mesa de café da sala, né? Doutor Dairone, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, como é que você decidiu na sua vida ser dentista? E o que você mais se identifica na profissão? Sim, vamos lá. Eu morava lá na rua Pouso Alegre, famoso Morro do Mosquito. Conheço muito bem. Lá no famoso Morro do Mosquito. Isso mesmo. Lá tinha o consultório, na verdade, do Adão Bonfim. Adão Bonfim, pai do Beto Bonfim. Um abraço pro Beto. Adão Bonfim era protético aqui na cidade. Prático. Protético, prático. E eu morava em frente a esse laboratório dele. Legal. Né? Então, assim, desde muito pequeno, ele me chamava, me mostrava os dentes de estoque. Então, assim, era meu brinquedo. Os dentes de estoque, eu via ele fazendo as dentaduras. Então, assim, desde muito novo, eu criei essa curiosidade em saber mais, né? E depois eu fui sendo atendido por dentistas, inclusive você, né? E aí depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse contato também. E aí eu tenho outros amigos na área também, como o Breno, né? Então, assim, fui criando o desejo cada vez mais e, assim, a curiosidade de saber um pouco mais sobre o mundo da odontologia. Bacana. Então, assim, na minha mente nunca teve outra profissão, nunca teve outra opção, sempre foi mesmo esse mundo da odontologia. Que legal. E que bom que deu certo, né? Que legal. Não sabia dessa história do Adão. O Adão foi um dos pioneiros aí da odontologia. Como dentista prático da cidade aí, o Adão foi. Mas e hoje você está trabalhando aonde? Como é que é um pouco a sua rotina hoje de consultórios, cidades? Como é que tá isso? Hoje eu atendo na Caldontologia, né, de Iapu. Então, assim, todos os dias de segunda a sábado. Então, assim, me escondo ali no Iapu, né? Cidade distante de nós. Não, mas é cidade irmã. Pertinho, daqui pertinho. Então, assim, hoje eu tenho uma cadeira de avaliador ali na Caldontologia, de clínico geral, e também tenho os meus dias como ortodontista. Bacana, bacana. E você se identifica mais, então, com ortodontia. Com ortodontia. Você vai falar, daqui a pouco você vai falar um pouco sobre ortodontia. Logo eu quero te perguntar sobre isso. Legal, Dairone. Bacana que você teve esse contato aí com o Adão, pessoa bacana da nossa cidade aí, referência aí da família. E eu não sabia dessa história aí com o Adão, não. Interessantíssimo. Legal. Muito bem, minha querida doutora Lorena, minha querida, que eu tenho emoção, a flor da pele para falar dela. Lorena é como se fosse a Manu e a Rafa. Sempre que eu vou falar da Lorena, eu encho os olhos de água. Muito bem. Me fala um pouquinho da sua rotina, doutora. Eu quero saber da sua vida. Eu sei que você começou em Joanésia. Eu sei da dificuldade que você teve para conseguir o seu primeiro emprego. Eu participei disso, não foi fácil.
Queria que você falasse um pouco dessa dinâmica de cidade, como é que foi Joanese, Ipatinga, São João. Agora você está em São João, está um pouco mais light no sentido de viagem, mas o trabalho parece que aumentou. A sua relação com a clínica. Quero que você conta um pouco essa história pra gente aí. Meu início de carreira mesmo foi muito dinâmico, né? Porque a gente sempre forma e fica naquele ócio. Será que eu vou conseguir segurar tudo que ia aparecer no consultório? Será como que vai ser? Será que eu vou conseguir uma coisa para preencher minha agenda? E foi assim que veio Joanese através de uma indicação, né? De um grande amigo, que foi o Arley, através de uma ex-paciente dele, que era a Andreia. Então, nossa porta de entrada para a Joanésia foi através da Andreia, esposa do prefeito Aiken em Joanésia. Então, começou a se tornar muito dinâmico a minha rotina devido ao fluxo de cidades que eu frequentava. Então, eu nunca estava em um lugar só. Eu sempre começava São João, começava a semana em São João, ia para Ipatinga e depois Joanésia. Então, nunca desfazia a mala. Gastava muito gasolina, né? Muita gasolina, estrada longa, estrada complicada, mas aquilo agregou muito profissionalmente. O pessoal de Joanese é muito querido, né? Muito querido, muito querido. Fiz grandes amigos lá, que eu vou levar para a minha vida inteira, porque foi realmente um período construtivo. Tanto na questão de resiliência, de estar longe de casa e de querer estar em casa, trabalhar em casa, no sentido não só de conforto, mas também de carinho, né, de afeto, porque você está longe, a gente que trabalha em outra cidade, a gente sabe a necessidade, que é a falta que faz você estar ali no dia a dia, os momentos especiais que acontecem no dia a dia com a sua família, e querendo ou não, você perde um pouco daquilo. Então, sempre que você está longe, você está com um pouco de saudade de estar presente. Mas em ganho de profissionalismo, de aprender, né, a resiliência mesmo, de ter paciência para poder voltar. Foi inúmeros e fiz novos amigos, né? Que eu trouxe de ganho para minha vida mesmo isso. Cada um carregando a sua história, te ensinando coisas novas, os pacientes, né? Que cada um, principalmente paciente do SUS, cada um chega com uma queixa, um procedimento. Muitos querem ser ouvidos, muitos precisam de mais afeto do que realmente carregam traumas bucais em questão de saúde, de ser saudável, né? Porque a saúde, ela é um conjunto, né? Então, Joanésia me ajudou muito nisso, me preparou muito para isso, para ser paciente, para saber ter resiliência e poder vir agora com essa bagagem, né? Voltar para São João e trazer tudo que eu aprendi lá sobre carinho, cuidado, afeto, prática, e poder agregar isso aqui, tanto no dia a dia, com as escolhas que eu fiz, para o particular, tanto no público. Hoje eu estou em São João do Oriente, em Ipatinga, no particular, sempre acompanhada pelo meu grande amigo, Dr. Warley, e a gente consegue fazer essa chave muito interessante de estar em São João e Ipatinga, trazer amigos, conectar. Muitas vezes pessoas que procuram a gente lá são pessoas que sempre estão um pouco conectadas, tem uma história em São João, ou um amigo, um parente. Um amigo, um parente. Então, hoje minha dinâmica é São João e Ipatinga, devido ao fluxo de pacientes também, que veio demandando mais da minha atenção aqui em casa. A minha história em Joanésia realmente ela foi chegando ao fim devagar, respeitando os limites do tempo. E agora eu estou conseguindo dar mais atenção aqui, que é onde eu precisava em tempo integral, e Ipatinga. Só cortando um pouquinho, você falou uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas não têm muita a ideia de que a odontologia não é só boca. Geralmente, às vezes você faz uma cirurgia, como a gente vai falar daqui a pouco com o Dr. Matheus sobre implante, e o paciente, você fala com ele assim, cuidado, toma os remédios, não faz arte, não faz atividade física, e ele acha assim, eu tô ótimo, eu tô muito bem. Por quê? Ele entende que o braço e a perna tá funcionando e que a cirurgia na boca não vai ter problema. Não tem problema. Essa ligação de entender, igual você falou da queixa, a odontologia, ela tem essa parte psicológica de ouvir, Fortíssimo. né? De ouvir que poucos dentistas dão essa atenção.
As pessoas, elas estão com a queixa de um problema dentário, mas elas também carregam tanto de problema psicológico, sistêmico, familiar, que levam para o consultório. E às vezes, se você não tiver uma habilidade de passar energia para determinado tratamento, não sai. E fica não legal. Então, é um conjunto. Quando você olha para o paciente, que você falou, esse conjunto de entender a queixa não só bucal do paciente. Todo, né? Conversar. Então, isso é uma parte muito interessante. Principalmente hoje, controlando, né, a ansiedade Sim, do paciente. que é o- Não só nos tratamentos estéticos, de querer saber como que eu vou ficar, né? Porque hoje a gente já tem tecnologias que apressam isso, que são os olhos do paciente antes do tratamento ficar pronto. Mas de uma forma de ansiedade mesmo, de um tratamento que ele precisa cessar a dor. Então, você tem que trabalhar aquela ansiedade dele para, Nós né? vamos falar de dor. Nós vamos falar de dor daqui a Para as pouco. medicações. Guarda aí que eu quero que você vai falar de Estarem dor. tudo alinhado. Então, a Guarda ansiedade, controlar ela principalmente. Só quero te perguntar. Então, hoje você está atendendo nos lugares que você atende hoje? São João e Patinga. Nas clínicas. Clínica Pilares Clínica e no Pilares, consultório particular. consultório do e no Dr. serviço Arley público. e SUS. SUS. Você trabalha na CA. Só na odontologia, Na- isso. Legal, bacana. Vamos lá, né, Dom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do meu grande parceiro. O Matheus, eu tenho um carinho. O Matheus ia pro rancho me ver jogar. Isso é verdade, né, O Arley fazia gol, né? ia lá pro rancho lá e ficava lá torcendo pra mim lá. Né, Matheus, fazer um gol pra você. E fazia mesmo. Era. Né, Matheus? Coisa boa, né? Me conta uma história, meu querido doutor Matheus. Onde que você formou? Você formou aonde? Onde que você fez a faculdade? Então, eu tenho muito orgulho, né, da minha trajetória. Eu formei na Unig, em Itaperuna. É Espírito Santo. Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. Rio de Janeiro. E assim, quando eu falo que eu tenho muito orgulho porque a gente saiu, né? Nunca tinha morado fora de São João, a gente saiu, formamos o 3º ano e já fui para outra cidade, outro estado. Difícil, né, cara? Complicado, né? 15 anos? 16? Não, 17. Tinha 17 anos. 17. Eu era de menor, com meu pai assinava bravo. ainda os documentos. Tinha... Outra casa, né? Ir pra outro Isso. estado, outra cultura. E assim, foi uma turma, não foi só eu na época, né? Foi mais pessoas para encarar, para começar a odontologia. E assim, durante esse percurso meu na faculdade, os meninos foram parando e eu continuando, sabe? Você foi com hoje o doutor Douglas, Doguinho? Não, foi junto? o Caio. O Caio hoje está nos Estados Unidos, grande amigo meu. Ah, o Caio. Matheus da Anália, Matheus, aham. a Samira. Todo a mundo foi Samira fazer odonto? Todo mundo foi Só fazer você odonto. que E a formou Brenda dessa do turma. Isaías. Olha só. Só que aí, com um período só, o Caio já falou, Matheus, eu não quero, parou. Logo em seguida, o Matheus também parou. A Brenda do Isaías também parou. E assim, eu já fiquei transtornado, né? Porque morava com os meninos, depois eles tudo vieram Todo embora. mundo parou, pô, e Todo aí? mundo parou. E assim, um caso bem legal, que eu nunca falei isso, até se ele vai ver depois, ele vai ouvir isso aqui. Eu liguei pro meu avô, meu avô é meu braço direito, falei, eu não vou continuar não, tô muito triste aqui. Não tem como... 4-3, pô, só eu, Não né? tem como continuar, não, vô. Brabo. Eu tava no 2º período. Aí meu avô, né, sabendo, não, mas o sonho do Matheus, a gente já tá Sebastião lá. Basílio Tá Ferreira. tão legal, né? Já iniciou, o que o meu avô fez? Eu não tinha tanta proximidade do Douglas, do Daniel. Conheci, era de São João, tal, mas não tinha amizade, né? O Douglas mais velho que eu, a gente não tinha uma relação próxima. Meu avô foi no Daniel, né? Chegou no Danielzinho aqui e falou, ô Daniel, o Matheus tá lá, os meninos vieram embora, será que o Douglas tem como dar uma ajudada? Ele, não. Aí que entra, né? O Douglas se tornou um irmão meu por isso. Na casa que o Douglas morava, em Itaperuna, ele morava com mais 5 pessoas. Não tinha espaço na casa mais. O Douglas foi até mim, né? Meu avô conversou com o Daniel. Falou assim, Matheus, não pega as suas coisas, você vai lá pra casa. E assim, eu dividi quarto com o Douglas. Os meninos lá... Um abraço aí, né, pro Não. doutor Doguinhas, E Doguinhas Teles. assim, me deu aquele fortalecimento de continuar em Itaperuna, que eu tava bem desanimado, vendo o pessoal vindo embora. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória minha. Formei na Unig, em Itaperuna. E esse pedaço, né, dessa história, que eu tenho muito agradecimento ao Douglas e ao Daniel, que me ajudou Bacana. muito Legal, Matheus. nesse percurso aí. Me conta uma coisa, Matheus. Você faz a parte mais... Você trabalha no... Fala o Oi. lugar onde você trabalha. Então, hoje, graças a Deus, e a Lorena falou um pouquinho da história dela com o SUS, o Dairone, o Arley. Eu também tive uma história muito legal com o SUS. Graças a Deus, assim que eu formei, eu não tive dificuldade. Eu já formei trabalhando no Bugre. Comecei minha carreira no Marcelo. Bugre. Um grande abraço pro Marcelo. Hoje ele é prefeito. Na época ele era o secretário de saúde. Do Bugre, continuei morando em São João e voltava todo dia. Aí fui para Antônio Dias, uma cidade perto de Itabira. Trabalhei em Antônio Dias 2 anos. Aí eu trabalhava em Antônio Dias durante o dia. Vim atender no COI, em Patinga.
que é no horto ali da fundação. Voltava para Antônio Dias, até que tava ficando muito longe para mim, né? E voltando todo dia, resolvi morar em Patinga, saí de Antônio Dias, trabalhei no NAC também. Então, em SUS, que eu tenho experiência de Bugre, Antônio Dias e NAC. Todas cidades que eu tenho um carinho muito grande, que eu aprendi muito. E hoje, graças a Deus, um sonho realizado, eu me dedico à minha clínica. Tem uma No clínica Ipaba. no Ipaba. Clínica Alves Odontologia. Alves. Legal. Juntamente com a minha cunhada. Cunhada é dentista. Minha A sua cunhada é dentista, esposa não é E a dentista. minha esposa faz tudo na clínica, Ela gerencia. gerencia, gestora. Isso, aí a gente tem a clínica e um laboratório. Hoje estou no Que Ipaba. legal, que legal. Essas histórias, muito interessantes, assim, cada um com a sua particularidade, mas a dificuldade de começar é muito grande, né, cara? Eu lembro que quando eu formei, eu formei no meio do ano. E eu só fui conseguir o meu primeiro salário em janeiro. E eu trabalhei um tempo no serviço público por questões, né? Eu consegui um emprego base política e tal, mas no final da conta eu não recebia. Foi 6 meses sem receber. Aí, Só trabalhando. e aí, por essa, eu querendo trabalhar, e eu procurei, e assim, até hoje eu deixei currículo. No raio, aí vocês podem falar aí, cara. Eu guardo No raio de essa 100 história. km, 150 km, vocês podem procurar. Qualquer uma cidade aí eu tenho meu currículo lá. Às vezes vão me chamar hoje, até meia-noite. Aí, com muito custo, eu consegui aqui. Quando eu fui fazer o estágio aqui, aí, e eu devo até, eu sempre falo essa história, o Antônio Aredes é um cara que eu devo uma obrigação muito grande, porque ele que me conseguiu esse emprego, esse estágio. Mas no final, valeu o estágio pelo trabalho, pela experiência de trabalhar, de pôr a mão, mas eu não ganhava nem um centavo, os caras não me pagavam. Eu falei, meu pai falou, não tem jeito, não tem. Eu falei, pai, não Faculdade paga. cara, né? R$620, que era o salário. E aí, quando eu fui receber meu primeiro salário, depois de 6 meses, eles fizeram um contrato a mais 6 meses. Aí descontava na folha o desconto de que tem, voltava para 580. Aí eu falei, pô, mas não dá. Aí não tinha uma história muito interessante, não tinha aqui a odontologia da família. Como é que fala? É a medicina da família e a odontologia da família? Sim, é. Odontologia da família? Sim. É outro nome. Odontologia da família é um programa que não tinha. Todas as cidades aqui tinham, o salário era para R$2.000. E não tinha aqui em São João. Aí tinha uma dentista, muito amiga minha, e a gente ficava nós dois segurando a barra aí, os outros dentistas mais velhos deixavam tudo por conta nossa e nós trabalhando. Aí eu falei, pô, não tem lógica, só nós dois trabalhamos, os outros caras chegam aí com 5 minutinhos, vazam, vai embora, nós ficamos aqui o dia inteiro. Não tem lógica. Vamos montar o programa da família. Fomos no posto, lá na administração pública. Ó, toda cidade tem, Dom Cavate, o salário é R$2.000. Não é dentista da família, não. Vocês vão me recordar o nome aí. É outro dentista, é um programa... Do PSF. É PSF odontológico, lembrou? Muito Programa bem. da Saúde da Família. Muito bem, doutor Matheus. É o PSF odontológico, muito Isso. bem. Já existia o PSF médico para todo lado. Isso. E o PSF odontológico tinha em todas as cidades. No Iapu, no Dom Bugre, Cavate. no Dom Cavate, toda a cidade tinha um PSF odontológico. O salário era R$2.000 pro dentista. E nós ganhávamos 620. Aí nós chegamos com um projeto lá nos caras, né, da administração. Não, mas isso não tem jeito, porque o recurso nós não temos, meu irmão. Não é recurso da cidade, não. É só você sentar aí no computador e fazer o projetinho e mandar que o dinheiro vem. É o dinheiro do governo. Tem nada a ver com o município, né? E vai valorizar o dentista. Vocês vão ter mais 3 dentistas para contratar e vão valorizar a saúde pública bucal aqui. Todo mundo vai ficar feliz, a sociedade vai receber um trabalho melhor e os dentistas vão ser mais... Não tem jeito. Nós fizemos o projeto. Eu e essa dentista, essa colega. Nós fomos pra madrugada estudar, e a dificuldade com a internet, Google, aquele trem ficava 2 horas girando, e nós estamos lá, e fizemos o projeto, todo prontinho, entregamos na mão do cara. Pronto, né? Aí, meu irmão, o que você vai fazer agora? É só dar o play, É só dar o play aí que vem. Aí conseguiu, eu tenho esse orgulho. Essa pessoa, esse dentista e eu, a gente conseguiu o PSF odontológico para São João, e a gente montou esse projeto. Isso é interessante. Bacana, cara. Bacana. Me fala um pouco mais, doutor Matheus, sobre a sua especialidade. O que você mais faz, o que você mais gosta, o que você identifica. Então, eu desde a faculdade, eu tenho orgulho de falar, eu fui até monitor de cirurgia. Sempre a parte cirúrgica foi o que me pegou mais. Que eu gosto muito também. Né? Você faz muito, a gente né? troca muita figura, né? Já assisti muita cirurgia sua, inclusive, né? Aprendo com você. Então, assim, a área cirúrgica foi o que me pega mais, o que eu sempre gostei mais de fazer. Eu formei aí com 6 meses trabalhando, já fiz um curso de oral menor, que a gente faz muita cirurgia de siso, eu faço muito também. E na especialização, eu já apaixonei pelo implante, né? Já gosto da área cirúrgica e tem
um ano, quase 2 anos já, que eu já estou especialista em implantodontia. É a área que eu mais gosto de fazer. Só para a turma entender, nós 4 entendemos bem essa parte do passo a passo do implante, e eu também sou muito, muito familiarizado e gosto muito. Como é que funciona as etapas do implante dentário? Eu queria que você resumisse de uma forma de um implante. Só para quem está ouvindo entender como é que funciona a parte cirúrgica, a parte protética, as etapas. Fala para gente. Então, a parte do implante é muito básico, né? O que a gente faz primeiro? A gente recebe esse paciente, né? A gente tem que ter os exames de imagem, que são a tomografia, a radiografia panorâmica. Durante essa radiografia, durante esse exame ali, essa consulta, a gente planeja o implante que vai colocar, a altura do implante, o diâmetro do implante. Se o paciente perdeu o dente há pouco tempo, se o paciente tem muito tempo que não tem dente naquela região, porque isso tudo envolve o osso na região. Qualidade do osso, Qualidade do osso, né? A gente faz isso tudo ali e planeja o implante, né? Feito isso, a gente marca a cirurgia, onde a gente coloca o implante, que é o famoso parafuso de titânio, que a gente coloca ele no osso do paciente ali. Hoje existe, né, Warley? Faz muito carga imediata também, né? Coloca o implante, alguns casos, né, que tem condição de fazer. Tem como fazer. Mas na maioria dos casos, principalmente os que eu faço, a gente de forma mais simples, mais segura, né? A gente consegue colocar esse implante e aguardamos aí 2, 3 meses, 3 a 4 meses, para o quê? Para esse implante osso integrar. Osso integrar é o quê? É formar o osso em volta daquele parafusinho que a gente colocou. Tendo isso com sucesso, durante 3 meses, o paciente volta até nós, que a gente chama de fase protética do implante. O implante é dividido em 2 etapas, né, Warley? É a fase cirúrgica e a fase protética, onde o paciente vem até nós, a gente vai reabrir esse implante e vai construir o dente ali de cima, com a moldagem, construindo a porcelana ali em cima desse implante. Legal, bacana. Você tem alguma familiarização com cirurgia, Dairone, ou não? Você faz alguma parte cirúrgica? Eu fiz uma atualização. Logo que eu saí da graduação, né? E hoje, como eu sou avaliador, é a minha principal cadeira na odontologia, onde eu trabalho. O paciente chega, você que direciona. Eu que recebo todos os pacientes, né? Interessante. E, assim, a gente até entra um pouquinho sobre a odontologia moderna. Assim, graças a Deus, eu trabalho com todos os equipamentos de tecnologia hoje odontologia que a odontologia tem. Entendeu? Legal. Então, assim, tomografia eu tenho a minha mão, panorâmico, scanner. Então, assim, seu diagnóstico é bem mais fácil. É muito preciso o meu diagnóstico, ótimo, né? Então, assim, todos os pacientes de cirurgia, de endodontia, Passa de todas as áreas, passam em minha mão. Legal. Né? Então, assim, eu também fiz aí uma atualização para diagnóstico, né? Então, graças a Deus, eu sempre estou estudando. Então, de certa forma, a sua parte na clínica é multidisciplinar. Você tem que estar ligado não só na cirurgia, não só na horta que você gosta mais, que faz... Mas você tem que, por exemplo, o paciente às vezes chega com a necessidade de fazer um protocolo. Sim. Você tem que saber direcionar, indicar. Somente eu que atendo esse paciente. Consultar ele, fazer o diagnóstico. Planejamento, se tem necessidade óssea, se não tem. Exatamente. Então é importantíssimo mesmo. Legal, cara. Então você já entrega esse paciente, igual o Arlen citou. Aí você direciona para o profissional que vai fazer determinado serviço. Exatamente, isso. Legal, bacana. Muito bem. Que legal o nosso papo aí, né? Tá indo... fluindo bem aí, né? O que vocês estão achando? Tá indo de boa? Muito bacana. Então tá. Doutora Lorena, nós vamos falar da especialização, nós falamos um pouco aqui da parte do Dairone, vamos falar ainda mais da horta, mas falamos da questão dele dos diagnósticos. O Matheus falou da parte cirúrgica do implante. Eu queria que você falasse da sua especialidade. Eu sei que você faz harmonização facial, e eu vejo essa especialidade como uma coisa importantíssima para adequar, igual o próprio nome fala, harmonizar a face. E eu lembro de uma frase quando eu estudava na faculdade mesmo sobre cirurgias plásticas. Eu tenho alguns amigos cirurgiões plásticos e tinha um cirurgião plástico famoso. Vocês são jovens, mas vocês vão pesquisar e lembrar ou conhecer um doutor que chamava Ivo Pitangui. Esse cara falava a seguinte fala: não adianta você fazer todas as cirurgias plásticas da face, colocar o seu rosto mais jovem, melhorar tudo, harmonizar, se você não cuidar bem dos seus dentes. Não adianta uma face bonita com os dentes feios. Então, procure o seu dentista. Ele era o maior cirurgião plástico do mundo e ele dava ênfase para o dentista. Onde que depois que eu fiz a faculdade veio essa nova disciplina que é a harmonização. Eu queria que você falasse um pouco para a gente essa relação com os dentes, a harmonização em relação à odontologia. Descreva um pouco para a gente essa especialidade sua.
Então, me formei em especialização orofacial, né? Que nós dentistas Mas temos... orofacial é diferente de facial somente. Porque o dentista é o único profissional que tem esse discernimento do meio oral, dos tecidos moles da boca. Então, a harmonização do dentista é a harmonização orofacial. Eu enveredei na harmonização orofacial porque eu sempre quis suprir as necessidades da clínica, né? Da Clínica Pilares e do consultório do Dr. Warley de São João do Oriente, com especialidades que o Dr. Warley não trabalhava naquele período de tempo ali de vida dele. Como ele já se identificou aqui um pouco, ele é apaixonado por implantes, e essa característica ele carrega. O Dr. Warley faz implantes, protocolos de implante. Apesar de ser também, né, um dentista que trabalha com todas as especializações no dia a dia, cirurgião clínico. Em primeiro lugar, a gente tem que ser, né, um bom clínico geral. E isso é uma coisa que eu escutei dele todo... Que entra na questão do Dairone, de fazer esses diagnósticos. Exatamente. Você tem que ser um bom clínico, você tem que entender. Às vezes você não tem a habilidade de fazer, mas você tem que saber indicar, né? Exatamente. E uma boa indicação, para poder saber o resultado bem feito. Então, eu migrei, né? Eu vim para a harmonização para suprir aquela demanda que tinha na clínica e que não estava sendo trabalhada ali de forma dos nossos pacientes, né? Que a gente sempre busca atender ele de uma forma completa. Então, eu enveredei na harmonização por meio disso. Eu queria suprir essa necessidade. A harmonização, quando a gente trata ela de forma oral facial, muito diferente do que aparece, né, na mídia, no Instagram, no Facebook, ela é uma coisa totalmente diferente. Por quê? Ela adentra a ortodontia. O Dr. Warley deu o exemplo aqui agora do cirurgião plástico Ivo Pitangui. Ela adentreia a cirurgia bucomaxilofacial, ela adentreia a periodontia. Então, ela trata aí toda uma questão óssea e de tecidos, para a gente devolver forma, devolver não só estética, mas função também. Isso é uma coisa que hoje é pouco distinguida, separada. Então, eu vim de forma que a harmonização ela ia agregar na nossa odontologia do dia a dia. E, por isso, eu escolhi, não só como... Depois veio isso, de todo esse entendimento, porque nós, dentistas, somos os profissionais que estudam cabeça e pescoço. A nossa faculdade toda, a nossa graduação toda e todas as especializações que a gente faz, a gente tem... Só uma abertura aí, sobre a questão do cabeça e pescoço e odontologia com isso. Teve uns entraves em relação à medicina, de criar um certo atrito, de não poder fazer harmonização facial aos dentistas. Eu queria, dentro do seu conteúdo aí, você fala um pouco disso aí pra gente. Geralmente, a gente tem alguns entraves, como você falou, devido... Já entra um pouco numa questão mercado, né? Porque tudo que favorece o mercado de uma certa forma, a indústria de uma certa forma, aquilo vai mobilizar vários profissionais, né? Então, se eu afeto de uma certa forma uma coisa que estava fechado somente em um grupo, esse grupo ele não vai ficar satisfeito. Vai criar uma barreira, mexeu naquele mercado. Então, até puxa um gancho para a questão anatômica que a gente estava falando aqui de estudo agora. Os profissionais que estudam mais cabeça e pescoço hoje, o cirurgião bucomaxilo. Né? Eu penso que o bucomaxilo é o cara que conhece os músculos tudo, conhece os nervos tudo, conhece as articulações da cabeça tudo. E você pode observar, dentro da sua conversa, doutora, que todo hospital de grande porte tem um bucomaxilo 24 horas. Então, às vezes, o cara chega todo acidentado. Posto esse dificílimo de se conquistar. O cara chega todo acidentado, aí, no primeiro momento, que às vezes os familiares pensam, procura um médico. Não, peraí, aqui é o bucomaxilo. E os próprios médicos numa situação aqui tem que passar pelo buco. Traumatologia. Então, você vê o tanto da importância, que é onde eu defendo essa questão da harmonização, no sentido da especialidade. Da especialidade, né? Que o dentista tem a capacidade.
Porque Estudamos. e você faz na anatomia, na faculdade, tem 3, 4 períodos de anatomia de cabeça e pescoço. Tem um livro, não sei se vocês lembram do livro, da minha época era o Sobota, um livro. Bota. É o mesmo Ótimo, ainda? excelente, Então, só bota. Melhor. pô, então o livro parecia uma bíblia. Se você não estudasse, você não gigante. aprende. E aí, e as aulas práticas, você ia pro laboratório, você tinha que pegar ali o osso esfenoide, você tem que saber ele. Se você não saber, você não... Entendeu? Então, assim, eu acho assim, a especialidade da bucomaxila entrando dentro da sua... Ela é extremamente competente para poder avaliar a face e fazer reconstruções de face. Aonde que é muito normal um dentista que tem a capacidade de fazer a harmonização. Né, voltando um pouco para cirurgia, igual o Arley falou do nervo, a gente tem que estar muito ciente do nervo, porque um implante, Sim. você pode colocar um implante no nervo de uma pessoa. Exatamente. Então, assim, dentro da nossa profissão, desde a graduação, eu fui monitora, você falou até da sua época de monitor, eu acho que sempre Sim, que a foi gente é sim. monitor é um período muito importante, né, da nossa graduação, que marca a gente sempre vai lembrar disso. Fui Isso. monitora de anatomia 2 vezes. Então, é como você estava falando dos traumas da cirurgia bucomaxilo, a harmonização, ela refina isso depois, né? Ela perdeu algum suporte, perdeu algum ângulo Sim. de marcação importante para o rosto, região aí já entra um pouco até na estética, regiões de luz e sombra do nosso rosto, que é importante para a harmonia. Então, é tudo muito próximo, muito interligado. Hoje não tem mais jeito, não tem mais saída de você tratar uma odontologia sem reconstrutiva, até mesmo oral. Você põe uma prótese, você quer Estética. devolver suporte de maxila, suporte labial. O que eu posso fazer para aquilo ficar melhor ainda? Então, hoje não tem jeito de se tratar de uma forma separada. Anda junto. A questão das barreiras médicas é uma questão assim que muitas vezes vem para um lado industrial e de mercado. É uma luta, realmente, mas felizmente, né? Felizmente, o cirurgião dentista bem capacitado, ele tem propriedade para Capaz, tratar né? cabeça e pescoço. Isso aí. Claro, tem as limitações ósseas, que já entra para uma parte mais de especialista, que a gente sabe onde é nossos limites, e tem as regulamentações, porque hoje tem muitas cirurgias que a gente consegue fazer no consultório com anestesia local. Então, sempre que surgem essas cirurgias, surgem alguns boatos, né, que ficam mais visíveis na internet. E aí vem o nosso conselho para ver se aquilo é mesmo da nossa alçada ou não. Bacana. Legal. Muito bem explicado, ótimo. explanado de forma muito sensata. Doutor Dairone, muito bem. Aqui a gente falou, né? Eu fico muito envaidecido e assim, eu sempre falo da odontologia com muito amor mesmo. E o tanto de coisa bacana que tem para falar, de tantas disciplinas, e a gente vai ficar aqui às vezes 3 dias e vai ter muito assunto, né? Falamos de muita coisa. Agora, eu quero explanar um pouco, e o doutor Dairone como especialista, da ortodontia. Eu sou especialista em ortodontia pela São Leopoldo Mandic, e eu peguei a fase da ortodontia convencional, que é a parte do aparelho fixo, né? Ortopedia mais ortodontia. Troca de borrachinhas, os fios mais tecnológicos, termoativado, mas não deixa de fazer uma mecânica manual que o dentista controla as manutenções, que o paciente vai todo mês e a gente faz essa mecânica e geralmente o tempo de tratamento é muito maior. Eu queria hoje que você falasse sobre essa mudança, que já, na minha opinião já é uma mudança de fase. Eu acho que o implante foi, e a ortodontia moderna de invisível, Clear, Invisalign ou outros, que veio para poder mexer e dar uma dinâmica muito mais fácil para o paciente e para o dentista e um resultado mais satisfatório, estético e rápido. Queria que você falasse da sua ortodontia e fizesse essa comparação da ortodontia um pouco mais do passado com essa nova contemporânea aí. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu já iniciei minha graduação com esse desejo de fazer ortodontia.
eu costumo falar que eu sempre fui apaixonado, eu sou apaixonado por sorriso. Então, assim, eu gosto muito de ver sorrisos, né? Então, criou essa possibilidade na minha cabeça, na minha mente, de poder transformar um sorriso, de deixar ele mais bonito. E aí, essa foi realmente a intenção de fazer a ortodontia. E, inclusive, eu fui seu paciente de ortodontia. A gente até brincou aqui antes, eu fiz um comentário que eu sempre falei para minha mãe e para meu pai que eu gostaria de ser o dentista assim como você era. Obrigado. Porque eu sempre queria tratar os meus pacientes da forma que você me tratava. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente já entra aí na humanização, né? O paciente, quando ele vai no dentista, ele não quer ser apenas ser atendido, apenas fazer um procedimento. Não, ele quer ser ouvido, ele quer ser escutado, ele quer desabafar. Então, isso é muito importante. Então, eu sempre vi isso em você. Um todo, né? Isso. Como então, um a todo. gente precisa enxergar o paciente dessa forma. Legal, então, eu legal. iniciei a especialização em ortodontia, já vendo essa ortodontia moderna, né, saindo dos aparelhos autoligados e dos convencionais, que são os famosos brackets, né, que tem aí a sua importância. A gente ainda tem casos que eu prefiro fazer até com eles, né? Mas já encontrando aí um mundo novo com odontologia, com ortodontia, né, dos aparelhos invisíveis, dos alinhadores, né? Eu acho que é um marco na odontologia, porque Com muitos certeza. pacientes a gente encontra com desejo de fazer, né, realmente tratamento ortodôntico, mas acha feio o bracket. Principalmente o né? paciente adulto, né? Exatamente. O paciente adulto, ele quer resolver rápido. Uhum. E, mas eu vou colocar aqueles breaks na boca e tal. Mas não, mas tem um aparelho invisível agora. Exato. E ele enche os olhos e Uhum. interessa, né? Então, assim, pela dificuldade também de higienização, que a gente sabe que demanda realmente um cuidado muito grande do paciente, né? Com os aparelhos convencionais e com autoligado. E aí, os aparelhos invisíveis, né? A ortodontia invisível, ela veio realmente para modificar isso e para atender essas questões, né? Então, eu, por exemplo, a gente que é dentista, a gente sempre acha uma coisinha assim que a gente quer melhorar. Eu sou um paciente de Clear Correct, né? Hoje eu trabalho com Clear Correct e Oral Align. Oral Align é de uma empresa de Itabira, então é mais perto, é mais acessível, a gente já consegue fazer esse contato mais rápido, iniciar o tratamento mais rápido, né? E sobre o Clear Correct e esse Oral Align, que são os aparelhos que eu trabalho, eu acho muito interessante porque a gente consegue dar uma previsibilidade muito grande para o paciente. Demais. O paciente chega ali na clínica realmente com esse desejo de mudar a estética, né, de alinhar, de nivelar, e a gente já consegue ali, até no primeiro atendimento, mostrar como esse paciente pode ficar. Isso aí. E aí entra a odontologia digital, Exato. que é a parte que eu tenho trabalhado, mas assim, é uma era que eu não tive. E eu tô me adaptando, né? Sim. E vocês já têm essa vantagem de entrar na odontologia na era digital. Exato. Né? Então eu consigo ali de imediato, o paciente chega, tem essa indicação de fazer a ortodontia, eu já faço o escaneamento desse paciente na hora legal. nesse momento, né? E a gente já consegue mostrar para esse Como paciente vai ficar e tal. Já simula, né? Exatamente. E eu acho muito interessante porque aí eu avalio, mas eu também trato, né? Então isso é muito legal. Bacana. E a gente consegue, então, dar essa previsibilidade muito grande para o paciente. É um aparelho totalmente estético, né? Quase imperceptível, né? Ele vai, sim, cumprir aí muitos casos que somente o autoligado ou convencional, né, faz. Tem a parte do esporte também, é uma parte que eu observo, por exemplo, o paciente que usa o aparelho metálico, vamos dizer assim, né, para facilitar para as pessoas entenderem, que é a ortodontia convencional, às vezes é um esporte de contato, às vezes, né, e machuca, e o fio espeta, e aí você tem o outro. Não tem como tirar esse aparelho, Não tem como. E para alimentação, muita gente que usa o aparelho metálico deixa de comer determinados alimentos porque vai agarrar, vai machucar, vai quebrar, entendeu? Eu não vou comer isso. E o aparelho invisível, você pode tirar ele, guarda na caixinha, come e tal. Então é uma coisa que eu vejo de grande... O aparelho invisível, ele surpreende até a gente profissional. A tecnologia dele foi fantástico. tanta... Eu também sou muito fã. Que até o profissional eu sou muito fã. fica impressionado com o tempo de tratamento dele.
Realmente, eu acho que num período de 10 anos marco, pra cá, É um marco. É um marco. definitivamente um marco na odontologia foi o aparelho invisível. Outra vantagem que eu vejo, doutor, não sei acho que você já, com certeza já viu isso, é a questão de você, sempre que você usa um aparelho metálico, sempre que você usa um aparelho metálico, anos, vamos lá, média, geral, 3 anos, né? Média. E logo em seguida, quando você tira os brackets, você quer fazer o quê? Um clareamento, Sim. né? O dente tá todo amarelo, tá todo sujo, tá todo marcado de cola do aparelho. Aí arranhou o esmalte e tal, uma parada que não acontece no aparelho invisível, isso eu acho fantástico. Aí você vai finalizando o caso do Clear, ou do Invisalign, ou do Oral Align, você já oferece para o paciente um clareamento, né? Você já vai... O paciente já pode usar umas bisnagas de clareamento que ele já vai alinhando e já vai deixando o dente branco. E outra vantagem que eu até queria te perguntar, e não sei se você já reparou, mas você me fala qual que é a sua experiência em relação ao tempo. O tempo de tratamento do aparelho metálico com o tempo do tratamento do aparelho invisível para o mesmo tipo de caso. Na verdade, a gente pode falar que o aparelho autoligado, ele é um aparelho que tem um menor tempo de tratamento que o convencional, Sim. o de borrachinha. Sim. Né? Uhum. E aí, o aparelho estético, antes de ter contato com o aparelho estético, são os alinhadores, né? Eu achava que era somente as plaquinhas, as famosas plaquinhas. Não, né? E hoje a gente já tem alguns caminhos que a gente pode incluir junto com essas plaquinhas, que são os botões, né? Os botões invisíveis, transparentes, né? E o tempo, assim, realmente... Gente, isso aí vai ter que cortar, tá? Engasguei. Não, tá. Tá legal. Vamos lá. Mas é basicamente isso mesmo. É o do tempo. O tempo que você já percebeu o seu aparelho metálico em relação ao aparelho invisível. O tempo de tratamento. O tempo é muito mais curto. Isso né? aí. O tempo é muito mais curto, porque assim, o tratamento com os aparelhos invisíveis, eles, como eu te disse, ele tem uma previsibilidade muito grande, então ele tem um planejamento Você que já é sabe que vai ficar assertivo. tantos meses, tantos anos. Exatamente. Coisa que o metálico com o ligado não dá pra te falar. Porque ali no autoligado depende da gente, assim, todos os meses fazer uma movimentação, dar um toque, aí o paciente correta, né? quebra um bracket, acontece alguma coisa e a gente não tem como continuar com aquele planejamento de tempo. Agora, os alinhadores, eles já têm um tempo para começar e certamente 95% desse tempo que a gente fala que vai finalizar o tratamento, isso é concluído também. Bacana. Você até falou a palavra aí várias vezes e é um marketing, né? Uma propaganda que praticamente todas as marcas de alinhadores usam, que é a previsibilidade, né? E é realmente fantástico. Nós vamos falar um pouquinho para frente sobre essa odontologia digital de forma mais ampla. Mas eu quero falar, assim, agora entrar num assunto sobre, acho que dos 4 aqui, você que não trabalhou em serviço público. Não, né? Eu trabalhei, você trabalha e você trabalha. Eu queria ver, doutor Matheus, que você falasse um pouco. Existe um programa de prótese dental para pacientes que têm uma condição não tão favorável. Chama Brasil Sorridente. Brasil Sorridente. Eu queria que você falasse um pouco desse programa. Como é que as pessoas que precisam, que necessitam das próteses, o acesso, qual que é o passo a passo para chegar lá? Ela procura onde? E como é que funciona a questão de moldagem? Você vai para o seu consultório ou se é feito no sistema público mesmo? Então, Me fala um pouco desse programa. Então, vou detalhar bem, porque hoje, graças a Deus, eu estou prestando serviço para 4 cidades nesse projeto. Quais 4 são? cidades. Quais são? São Alvarenga, Bugre, Ipaba e Dom Cavate. Né? Porque, igual eu falei antes, a gente tem a clínica no Ipaba, só que a clínica, a gente tem um laboratório de prótese. Porque para prestar esse serviço, não tem que ser só dentista, tem que ter protético também. Um protético junto. Tem que ter junto. E a gente tem 2 que trabalham com a gente. Certo. Né? Falei o nome Brasil Sorridente, é um programa do governo federal aí que todas as cidades têm direito. Né? Isso vai muito da população de cada cidade. Cidade que tem 50 mil habitantes tem determinado número de próteses. Em média, as cidades que eu trabalho são cidades de 10 mil habitantes. Então, são o quê? 20 próteses por mês. Né? Aí, como funciona esse trabalho? É tudo feito por nós. E essas próteses são feitas no nosso laboratório, só que a moldagem,
a prova de cera, a entrega é tudo feita nos PSFs. Então, mas são etapas. Então, você São etapas. finalizar uma prótese para um paciente, você Eu demora vou detalhar bem como é feito lá em Alvarenga, que a gente Hum. faz tudo lá. É uma cidade depois de Tarumirim. Como acontece lá? O paciente que necessita dessas próteses, não é comigo que ele fala. Ele tem que passar no dentista do PSF Que dele. tria, faz uma triagem. Triagem, realmente ele precisa. Não, você tem dente para tirar primeiro. Uhum. Aí Prepara fala tudo. tudo. Igual o Darone falou aí, primeiro você examina o paciente lá. Uhum. Se o paciente tiver ok para uma prótese dentária, que a gente faz a prótese total, ou a PPR também que é o faz. famoso RUT, faz Ah. também. Aí ela passa no dentista, esse dentista fala com a secretária de saúde, coloca o nome dele na lista. Aí todo mês eles mandam pra gente 20 nomes pra gente fazer essas próteses. Uhum. Aí são feitas em 3 etapas. A gente tira um dia, vai lá e molda esses pacientes. Prova. Segundo Molda, dia. faz a moldagem, volta pro laboratório com essas moldagens. No outra semana a gente vai e prova com os dentes, com a cor do dente, em cera, porque se precisar mudar alguma coisa, tá em cera, você muda, Uhum. né? Voltamos e na terceira, ou seja, em um mês a gente vai 3 atendimentos e entrega essa Entrega a prótese prótese. pro paciente, né? E é um projeto que dá muito certo, e é um projeto muito que mexe muito comigo. Pois é, isso aí que eu quero que você, nesse ponto aí, a questão do tratamento humanizado, porque depois eu vou falar uma experiência minha sobre essa questão do serviço público, até mesmo na minha faculdade. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouco a relação que você tem no sentido do sentimento seu, porque é um tratamento, às vezes as pessoas que não têm a ideia, Tem muito- de é fora, isso. acham que é muito simples, mas a pessoa não tem dente. Não tem Aí dente. você devolve o dente pro cara, pra ele sorrir, pra ele mastigar, pra dar qualidade de vida. Então, isso mexe muito comigo mesmo. Né? Que é uma das coisas que eu decidi ser dentista lá atrás do programa que eu vou contar. Mas eu queria que você me falasse sobre essa questão humanizada, qual que é a sua relação com esses pacientes de gratidão. Ah, total, é muito gratificante. A odontologia é linda por isso, sabe? O programa já fala Brasil Sorridente, então o que? É acesso para todos, né? Todo mundo tem direito a sorrir. E a gente trabalha com, igual você falou, a gente trabalha com pessoas, né, de realmente baixa renda. Aí vai alguém lá que tem 20 anos, que tá com uma prótese colada. Eu já peguei cola colada com Durepox. Entendeu? Aí a paciente vai, você faz a moldagem, eles ficam meio ansiosos, né? Falando, isso aí não vai dar certo, né? Na hora que você entrega, que o paciente vê, começa a desufluir daquela prótese na boca. Esse é o ali. super-homem. A gratidão ali, cara, é Esse é o intensa. super dentista. Igual aconteceu comigo sábado passado. Foi uma senhorinha lá, a boca dela muito pequenininha, e ela falou que 10 anos ela tinha feito uma prótese que não adaptou, machucava muito a boca dela. Aí eu fui e falei, não, pode deixar que a gente vai comprar um dente aí que vai combinar com você. Entra a harmonização. Fizemos a prótese dela. Semana passada a gente entregou, ela chorou, sabe? Tirou uma foto com a gente lá. Então, assim, é um trabalho muito gratificante. É. Muito gratificante. Uma das histórias que eu perguntei para vocês no início do nosso podcast aqui, do nosso bate-papo, o que você decidiu ser dentista? Você contou a história do Adão. Eu tive inspiração. Eu fiquei inspirado também, cada um com a sua ideia. E você contou uma história também que foi 4 pessoas para fazer faculdade, 3 desistiram, falou, eu vou, né? Então você foi, né? Quando eu fui, o primeiro trabalho de campo lá em Uberlândia, é o segundo período de faculdade, e a gente foi fazer um trabalho de campo num bairro mais carente da cidade, e aí a gente não tinha nada de estrutura, nada de estrutura, com as maletas branquinhas, né? Sim. E fomos o bairro longe, e fomos fazer as triagens na casa das pessoas, era tipo o programa PSF odontológico, Sim. lá atrás. E aí, cara, aí a gente montou uma tenda de circo mesmo, um tendão, a faculdade montou uma tenda de circo numa praça do bairro lá, bairro grande, e começamos a ir nas casas das pessoas. E até na série tem o início de umas fotos desse projeto. O Edgar e a Laura já viu isso que eu tô contando. E ali é aquilo que você sente. O cara, o paciente, ele não tem dente. Não é um dia, 2 dias. É 15 anos. É 20 anos sem dente. Entendeu? E a gente tá aqui numa modernidade legal, ortodontia invisível, é harmonização facial, é implante imediato, implante de zircônia, que é o mais top. Então nós estamos aqui, mas o cara tá ali, ele tem 20 anos que não tem dente. Isso mexe demais com a situação da pessoa. Muito. A pessoa não sai de casa, a pessoa não vai na igreja, a pessoa não vai na padaria comprar pão, a pessoa não conversa, E assim, é importante eu falar, ela não sorri, aquilo vai trazendo traumas para ela, não do sorriso, mas de vida. Ela não consegue um emprego, ela não consegue um namorado, ela não consegue socializar, ela não consegue nada. E fica aquele ser humano, ela pensa assim, eu não sou inútil. Aí você vai, faz uma prótese, uma PPR, uma prótese total, aquilo sorri, aí a lágrima corre,
Ali que eu decidi. É ali que eu falei, não, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Então é muito além de uma profissão, no sentido, eu falo assim, como é que você decidiu desde os 15 anos eu quero ser e tal, não sei. Isso é propósito. Isso é propósito. Então, odontologia é propósito, a profissão que você escolhe na sua vida é propósito, as responsabilidades e os poderes que você tem são de acordo com as suas conquistas, mas o propósito, a essência de defender a profissão, de defender... Eu tenho mais anos de dentista do que como pessoa. Eu sou mais velho de dentista do que como Arlen. Então, eu sou mais dentista de tempo de vida do que como Arlen. Então, o propósito de trazer o sorriso, de dar o poder de mastigar, de dar o poder de socializar. Aí você encontra depois a gente fez um feedback nesse bairro, o pessoal tudo na igreja, tudo lá cantando, todo mundo feliz. Por quê? Tem dente. Assim, e o que me marca muito nesse projeto é uma cidade, Alvarenga. Eu saio de Patinga, passo no Ipaba, pego os materiais. No dia que eu vou entregar, 7 horas da manhã a gente chega lá. Na hora que a gente chega com a maleta, os pacientes, tá todo mundo lá. Aí as meninas da recepção falam, doutor, tem paciente que chegou 5h30 da manhã, tá ansioso para receber o dente. É o que o Arlen falou, isso mexe muito com a gente. Nossa, isso é o propósito. Isso mexe muito, né? sabe? E você vê nas profissões, as pessoas, às vezes, não só na odontologia, elas têm a ideia de qualquer profissão no sentido de uma conquista financeira, no sentido de uma realização profissional, beleza. Dá bem, né? Não, mas se você não tiver a essência da coisa, não vai. Não vai, você tem que ter essência, em tudo. Você tem que pôr sua alma ali, você tem que pôr sua história ali, você tem que pôr sua cara ali, sua responsabilidade ali. As pessoas têm que olhar pra você. Igual as pessoas dizem, o Arlen é dentista. O Arlen é dentista mesmo. O Arlen é dentista mesmo. É um momento desse que a gente vê que a gente tá vivo. Né? Colocar no lugar do outro, entender que o cara tá aqui, tem 20 anos sem dente. E eu coloquei uma prótese aqui, removível, e devolvi toda a alegria, toda a qualidade de vida, um tanto de porta que abre para essa pessoa, que ela pode poder procurar uma entrevista de emprego. Eu não vou na entrevista de emprego lá, de faxineira, ou de bancária, ou de qualquer... Porque eu não tenho dente. Agora eu tenho dente, eu vou lá conversar com quem sabe. E às vezes a pessoa pede a oportunidade porque não tem dente. E aonde que esse projeto ele é importante, e eu vejo isso com uma possibilidade de vocês que são mais jovens, de trazer isso para a sociedade, de usar isso de forma para melhorar. No serviço público que eu tenho acompanhado, hoje a gente tem até, e lembrem que eu fiz o projetinho, que ninguém queria fazer, mas a outra colega. Hoje você tem scanner intraoral no serviço público. Tem scanner intraoral no serviço público. Às vezes, por exemplo, você que lida com o serviço público, você já faz suas moldagens convencionais, alginato, silicone. Não, mas o meu cunhado também já trouxe dos Estados Unidos para nós um scanner de bancada. A gente consegue moldar também. Então mas a minha hoje é com alginato. É isso que eu quero dizer. Mas você faz suas moldagens com silicone e alginato nas prefeituras, nos PFS. Sim, tudo lá. Dentro dessa condição, você que lida com o serviço público, você pode tentar fazer um projeto, porque o governo federal oferece o scanner intraoral. Pode pesquisar que já tem. O governo federal oferece. Se você fizer um projeto e correr atrás, às vezes você consegue para a cidade que você atende um scanner. Isso é fantástico. Eu fui segunda-feira, outro trabalho bonito que lá faz também. Algumas cidades têm, não sei se São João tem. O governo federal agora dá um carro de odontologia para a cidade. Exato. Tipo uma Odontomóvel. Exato. Então, cidade de Alvarenga foi contemplada com um. Aí na segunda-feira a gente foi numa zona rural. Então observa lá, que às vezes tem um scanner dentro desse odontomóvel. Com mais de 1 hora de distância, moldar os pacientes numa rocinha. Que é muito interessante para cidades que tem área rural grande. Todo completo lá dentro. Completo. Até a máquina de esterilização vem dentro do odontomóvel. Eu tive a oportunidade de conhecer um odontomóvel e ver... Eu não participava do trabalho de locomoção do odontomóvel, porque eu ficava no consultório, mas eu tive a oportunidade de ver isso de perto. É realmente muito interessante, porque a van é super equipada para levar o atendimento. E a gente tem uma cultura, vocês falando sobre isso, de se sentir, de sentir o que o paciente sente, né? Essa questão de se colocar na pele do paciente. A gente tem uma cultura que, principalmente no trabalho público, o dentista, ou o médico, ou o secretário, ou o enfermeiro trabalham menos. É uma forma de trabalho reduzida. Sim. Mas, na verdade, no serviço público, a gente que é profissional, e vocês falando de trazer a essência, o serviço público, na verdade, para a gente que ama o que faz, para a gente profissional que está ali segurando no chifre do boi a todo momento
respondendo pelas nossas consequências, pelas nossas atitudes. A gente tem uma carga de responsabilidade muito maior, porque a gente tem que entregar o nosso melhor com aquilo que a gente tem ali. Tem na mão. Então, isso no serviço público, para a gente que realmente está ali comprometido, é uma responsabilidade gigante. Usa as ferramentas que você tem, né? Usar Entrega o as máximo. ferramentas que você tem e entrega o melhor que você pode. Mas dá uma sensação até de filme. Você dentro do odontomóvel ali, você chegando na zona rural, você estacionando debaixo de uma árvore ali, o pessoal tudo sentadinho, esperando. Bacana. É eu não muito- tive essa experiência. é Quando eu muito fui bacana. fazer esse projeto lá em Muito Uberlândia, bacana. e eu até fiz um atendimento aqui em São João, pequeno, nas zonas rurais, mas não tinha nada. Sim. Não tinha estrutura nenhuma. Aí Constrói. levava luva, Sim, e mais alguns o básico clínicos. mesmo, né? entendeu? Eu acho até legal eu falar sobre uma experiência que eu tive. Assim, criado ali dentro da igreja, né? Eu sempre aprendi sobre missões, como é importante fazer missões, né? E eu tive a oportunidade, há 1 ano e meio atrás, participar de um projeto missionário lá no Amazonas. Legal. Né? Acho que eu vi alguns vídeos seus, algumas fotos suas, eu vi. Isso. Legal. E aí a gente foi realmente atender como dentista mesmo, Uhum. sabe? Sem estrutura também. Sem estrutura nenhuma, paciente no colo, Olha só. né? E a gente trabalha, nós levamos nossos instrumentais, lá a gente conseguiu, né, todo o material para a gente fazer a esterilização dos materiais. E a gente foi para a aldeia mesmo, indígena, a gente atender aqueles povos e foi realmente uma experiência incrível. A gente vê que, assim, o acesso que eles têm é zero, condição, assim, nenhuma. E nós levamos, assim, muito material realmente para tratar eles. E o que como um tinha todo. mais de demanda lá, por exemplo, no sentido clínico mesmo? Extração? É muita extração, mas assim, muito dente com cárie superficial e que a gente conseguiu, por exemplo, estratificar, fazer lentes, fazer realmente um trabalho Olha só. magnífico e devolver aí. Bacana. A questão da acessibilidade, eu lembro vagamente, assim, dos seus stories na Eu época. lembro também. Questão de acessibilidade tinha que ir de barco, né? A Algo do gente ia tipo. de barco. Porque as comunidades eram Foram quantos ribeirinhas dias do lá? Amazonas, Foram né? 5 dias. 5 dias. Realmente, E muito 5 interessante. dias com o paciente, assim, o dia todo, de 8 da manhã até 6 da tarde, no colo, e atendendo esses pacientes no colo, mas trazendo para eles, assim, uma alegria infinita, muito grande. Uma esperança de não perder o dente, ou de ter um sorriso bonito, e a gente pôde realmente transformar a vida desses pacientes através da Mexe, né, com a odontologia. gente muito, né? É. Legal. História, né? Entrando nessas histórias bacanas aí, essa história bacana do Amazonas, a história bacana do odontomóvel aí, né? Então, Bacana. eu queria saber de você, doutor Dairon, você já até falou alguma coisa nesse sentido que eu ia te perguntar. De uma história legal mesmo, pode até ser essa da Amazônia, ou alguma outra que você lembre, de algum caso muito complexo seu, de alguma coisa engraçada, alguma coisa muito difícil, alguma coisa que você, durante o seu trajeto, que te marcou aí. Sem sombra de dúvidas, o que mais me marcou foi esse evento aí que eu participei, né? Que eu pude realmente doar o meu serviço e atender esses pacientes. Mas, assim, a gente que trabalha com pessoas, a gente tem muitas histórias, né? A gente que está disposto a ouvir, a entender e a poder realmente tratar o paciente com amor e com carinho, a gente recebe muita coisa que marca a nossa vida. Por exemplo, também aqui na cidade, um dia eu estava andando de carro e eu vi uma senhora com os 4 incisivos superiores, faltando os 4 incisivos superiores. Né? E eu dei um bom dia para ela e ela abriu o sorriso, me deu aquele bom dia e eu vi a ausência daqueles dentes. E aí... Aí foi no coração, né? Tá. Falou assim, meu Deus, eu quero realmente poder transformar, né, vidas e poder ajudar com o que eu possa. E aí eu fiquei um momento desempregado. Nesse tempo eu estava desempregado, não estava trabalhando. E eu falei com ela assim... Que é uma dificuldade que você teve no Foi uma percurso dificuldade que eu tive, assim, bem passageira, mas eu quis muito abençoar a vida dessa mulher. seu. Então eu convidei ela para ir na minha casa, mesmo sem conhecer ela e sem ter nenhum contato. E eu consegui fazer uma PPR para Olha ela. só. Ela também no meu colo. Né? Fiz a moldagem dela, fiz registro, fiz plano de cera, tudo na minha casa e eu consegui entregar uma PPE para essa mulher. Encontra Fiz com até- ela hoje, não? Encontra. E o Depois sorriso? ela trabalhou lá em casa. E o sorriso da hora que você E conversa? assim, é lindo, maravilhoso. E gratidão. A gente vê assim como que o coração dela é grato por ter recebido não, aquilo, você marcou mas ela pra vida ela toda. marcou mais a minha vida do que... Você pode ter certeza, você Nossa, marcou ela pra vida esse negócio toda. de marcar pessoas Marcou. especiais, eu tenho um caso também muito legal, que é quando eu Marcou a comecei a namorar a Luana,
A mãe dela usava uma prótese total e tinha um sonho de realizar um implante, fazer um protocolo. Uhum. E eu tava na minha especialização de implante lá em Valadares. E protocolo, a gente sabe, não é barato, é um tratamento caro. No momento, ela não poderia fazer. Uhum. Eu peguei ela, levei lá em Valadares, eu realizei essa cirurgia de implante nela, coloquei prótese, o protocolo dela superior e uma over dentro inferior. Quando é 2 implantes, a gente faz a prótese ali. Aí, assim, sabe, no final do tratamento ali, ela me abraçando, chorando comigo ali, que eu realizei um sonho dela. Porque além de ser minha sogra, é uma pessoa, sabe? Isso aí não tem preço, não. É muito interessante essa questão de fazer a primeira vez, ou então de marcar alguém. Eu lembro Isso. quando eu fiz. Eu fui o primeiro dentista de São João a fazer implante. O primeiro implante de São João foi eu que fiz. Na Maria do Carmo Fernandes Costa. E quando eu tava com. Eu já tinha a minha familiaridade com a cirurgia, foi monitor de cirurgia, amigos professores de cirurgia, eu ia pro bloco auxiliar eles e tal. Então, aquela coisa de cirurgia. Fui para Ofenas fazer especialização, então com uns 5 meses eu já estava fazendo o meu primeiro implante em condições normais, né? Aí o professor, não, Alisson, já pode fazer. Faz 1, 2, em osso bacana, manda tomografia, manda radiografia, aí faz o seu consultório primeiro para poder dar o seu pontapé. Aí você fala assim, pô, quem vai ser o primeiro paciente? Quem vai ter a coragem de poder deitar na cadeira e falar, não, vou fazer o seu implante e tal. E até mesmo a habilidade de oferecer isso. Não, eu faço implante. E na minha época atrás, era uma modernidade. Era muito né? grande. O cara, como assim, furar e colocar parafuso? Eu falei assim, quem vai ser Como é que é a pessoa? recuperação disso? Quem vai ser a pessoa? E mãe é mãe, né, cara? E mãe é mãe. E a mãe, com todo o seu medo, com todos os seus traumas, Vamos lá. com o seu problema de hipertensão. E aí, foi, caramba, tinha um osso muito bom e usava uma prótese removível, tristona, feia, com grampo feio pra caramba. Mas era um elemento só? É um elemento em superior, dente 14. Aí eu falei, cara, é esse. Aí fiz a tomografia, um ossão top. E aí eu falei assim, vamos lá, vamos fazer. E ela falou, não, olha, eu vou. Assim, a gente já tá morrendo de medo. E eu com mais medo. E deu tudo certo, deu tudo certo. Foi o primeiro implante de São João do Oriente, tá lá, tem 22 anos que tá lá. Era um marco E essa paranoia, o medo, a dificuldade, e marcar a vida das pessoas, né? Não, mas essa você falou uma frase aí que é verdade. Hoje o implante, hoje, graças a Deus, se tornou muito comum, mas era um marco o implante. Não é? Legal, muito bom. E assim, a gente não falou de umas coisas, a gente tá caminhando aí para as retas finais, a gente não falou da nossa relação com dor com a odontologia, né? Todo mundo tem medo de ir no dentista. Já ligam as situações. O dentista causa dor e tal. E a gente tem que tentar desmistificar isso. Hoje existe até anestesias digitais, e técnicas mais apuradas e mais delicadas de anestesia, anestesias tópicas para poder deixar o paciente mais confortável, remédios para diminuir a ansiedade. Sempre quando eu vou fazer uma cirurgia... Hoje tem sedação, né? Sedação. Sempre quando eu vou fazer uma cirurgia, eu sempre anestesio o paciente. Às vezes eu vou fazer a cirurgia daqui 20 minutos. Para ele esquecer da cirurgia. Relaxando. Porque aí a anestesia faz efeito e tal. Ele tem muito mais medo da anestesia do que da cirurgia. E eu queria te perguntar, você que faz, minha doutora loira dos olhos verdes, eu queria te perguntar, você que faz, já tem também uma familiarização e tem feito tratamentos endodônticos, para quem não sabe, tratamento de canal, lida diretamente com a dor, né? E dor, no meu pensamento, não tem hora, lugar, dia, dor. Você tem que... Você tá na profissão, você tá doendo, você tem que dar assistência. Você tem que parar o que você tá fazendo e cuidar do paciente e aliviar a dor dele. Queria que você falasse um pouco da relação de dor com o paciente, da especialidade de endo, que é o tratamento de canal, sobre anestesia. Eu queria que você falasse isso pra gente. Endodontia. Endo. Tô rindo e colocando ênfase porque acredito que os dois sabem a minha história com a endo não foi muito fácil. Teve uma virada de chave aí. Alguns momentos eu falei que nunca iria fazer endo. Na verdade, vamos pôr em ordem cronológica. Formei, não vou fazer endo, eu quero fazer endo, vou suprir a necessidade da clínica, quero aprender muito. E uma demanda grande, né? Uma demanda grande. Minha vida inteira escutando falar, né? Sobre... Muito até bom. Um abraço, doutora Cláudia Temponi. Pera, um abraço. Falei o sobrenome certo. Temponi, é isso. E doutor Henrique Tancredo. Fera, então, assim, todos os dois excelentes endodontistas. Referências. Né?
eles foram os profissionais de endo que eu tive mais contato, devido ao Arley sempre ter sido parceiro deles. Então, assim, ordem cronológica. Não, vou fazer endo, quero fazer endo, me espelho na endodontia, no Henrique e na Cláudia, são ótimos profissionais. Parceria, eu acho que de 15 anos, né? A Cláudia tem mais. Pois é. E depois, algumas pedras no caminho, né? Alguns casos especiais que a gente nunca esquece. Nunca mais vou fazer endo. Para me falar isso pro Arley foi uma dificuldade. Eu não quero falar que eu não vou fazer endo, mas eu tinha que falar, não quero mais fazer endo. E depois, tudo é tempo. A gente às vezes, a gente quer quebrar barreiras que não tem como. O famoso passar a carroça na frente dos bois. Não tem jeito. Tudo é experiência, aprendizado. Sim. E resiliência. Gosto muito dessa palavra porque realmente a gente tem que aprender com isso todos os dias. Eu fui me tornando uma profissional mais experiente, que acompanhava mais casos, que tinha mais contato e aprendendo mais a trabalhar com dor, com situações de urgência. Que a gente quando forma, a gente tem uma certa dificuldade para trabalhar com casos de urgência. Para o Arley, que já tem 20 anos de profissão, ele floreia isso com outro ritmo. Eu tinha aquele espelho de querer dar aquela assistência e resolver aquele problema no ritmo de um profissional de 20 anos. E aí eu ficava um pouco frustrada de não conseguir cessar aquela dor, que é o nosso objetivo da conversa aqui agora. Então, muitas vezes eu pedia ajuda a ele. E aí veio um pouco de casos mais complexos, né, mais difíceis, que conseguimos entregar todos, porque esse é o nosso compromisso primeiramente, né? Mas com muita dificuldade pessoal. Foi quando eu falei, não, endo não. Depois, com o ganho de experiência, tempo e paciência, fui ter outra conversa com o Arley. Vou voltar a fazer endo. Será que você pode, né? A gente voltar àquela parceria. Claro, tudo no seu tempo, né? Vamos pegar uns casos assim, com resolução mais experiente, mais né? simples. Mais calejado, e mais aí segura, a gente né? vai ganhando casca, né? Isso aí. E hoje fiz um aperfeiçoamento com profissionais excelentes que eu carrego no coração, me deram todo o apoio que eu precisei, porque eu já tinha essa casquinha, né, de ferida aí com a endo, um pouco assim, até de dificuldade de abertura para aprendizado e poder realmente sentir confiança e vontade de fazer de novo. Então, tive 2 profissionais que foram minhas professoras excelentes, Layara e Patrícia, que me deram muito suporte nisso. E influências, né, que a gente traz aí, que motivam a gente. Não faça, você precisa fazer, você vai mudar sua cabeça. Que foi um grande amigo meu em Joanésia, que ele chama Dr. Guido. Então, esses profissionais no diâmetro da endodontia, eles foram, assim, insubstituíveis para eu voltar para esse campo. Hoje vou ingressar na minha especialidade, né? Para aprofundar mais, poder pegar casos mais complexos e ter um leque maior para resolução de casos. Mas voltando para a dor. Dor, a gente tem aí inúmeras técnicas anestésicas e inúmeros... Tem um livro do Malamed. Padrões de pontos de anestesia para cessar a dor. Sim. Mas o que a gente está falando aqui desde o início do podcast, a gente começa a tratar muito antes do paciente sentar na nossa cadeira. Então, quando o paciente entra no consultório, senta na cadeira, a gente já tem que vir fazendo com ele um tratamento mental. Fica tranquilo, a gente vai resolver. E já é anestesia isso. Né? Que já é anestesia.
Apesar do paciente estar ali com um quadro de dor enorme, ele começa Uma palavra onde? amiga, um carinho. Uma palavra amiga, uma um carinho, abordagem. um né? bom diagnóstico. O que está conforto, acontecendo né? aí Então, que a ele pessoa- está vindo a sentir essa dor? O que está acontecendo? De onde que essa dor está vindo? Por que ela está vindo? Primeira coisa que ele faz é te mandar mensagem. Primeira coisa que você faz para escrever um antibiótico, um anti-inflamatório. Então, a dor ela começa a ser tratada Antes de chegar, né? antes de chegar. Essa soma de fatores que a gente vai trabalhando, todas elas são importantíssimas para a gente tratar a dor. O acompanhamento, quando ele sai do consultório, isso é uma coisa que eu carrego muito, que eu vejo realmente o Arley dando uma assistência excepcional para os pacientes dele, depois que eles saem pela porta. E a gente que os endodontistas, cirurgiões, o paciente sai, acabou a cirurgia para ele, porque sua mente tá ali, se perguntando, eu entreguei o meu melhor, eu entreguei tudo que tinha para entregar, para ele parar de sentir dor, ou para ele ter um conforto pós-cirúrgico melhor. Então, o tratamento de dor, ele vai muito além de uma anestesia bem dada, de um remédio bem prescrito. Tem um livro sobre terapêutica medicamentosa, ele é de farmacologia. Ele é um excelente livro. Então, a gente busca todos os instrumentos necessários, né? Não só o ato de medicação e anestesia. É todo realmente... Na saúde sempre se trata de um conjunto de coisas. Não tem como você excluir uma e deixar a outra de fora. Aquilo tudo vai gerar realmente um ambiente, um conforto, uma marca, como vocês estavam falando, para aquele paciente. Porque o paciente percebe quando você deu todas as suas forças ali para tentar cessar, para tentar atender, para tentar mesmo, né? Ele... suprir a demanda dele. Legal. A endodontia ela é muito linda, né? Eu sou especialista em endodontia também. E assim, o contato que eu tive com a endodontia na faculdade foi mínimo. Eu não queria endodontia. E é difícil. Endodontia é difícil. Muito difícil. É difícil. Eu não também. Eu também não Eu gosto, tive não. contato, eu fiz tive muito pouco alguns. na faculdade, igual o Dairon Mas é falou. difícil. Hoje você vê que você tem recursos, igual eu acompanho os especialistas aí, muitos especialistas competentes, com instrumentos tecnológicos, né, Rápido, que porque A antigamente endodontia da o faculdade foi... paciente teria que ir umas 5 vezes para tratar o canal, né? Sim, Hoje questão hoje de... isso mudou. Mas assim... E você vê que a endodontia, só te cortando um pouquinho, só para poder embasar aí. A endodontia, hoje você tem um acesso a 4 canais no molar que às vezes nem tinha. Eu não conseguia visualizar. Aí tem a endodontia microscópica, né, que os pacientes, que os dentistas já usam um microscópio, que é outro marco, né? Isso. Mas continua falando da endo. Não, era só para falar isso mesmo, que assim, eu não gostava da endo na faculdade, né? Falava que seria a última especialização que eu faria na minha vida. E aí eu tive o contato, né? Tendo contato depois de formado, a gente trabalhando dia a dia, a gente pensa isso, realmente, eu quero tratar o paciente como um todo. O paciente chega na clínica, o paciente queixa de dor, o que eu vou fazer? Você tem que aliviar ele, você tem que Eu saber preciso, o básico. Você tem tá que saber o entendendo? básico do canal. Então, a assim, dor, né? Abertura aí veio, coronária, drenagem de abscesso. Exatamente. Ali, né? né? aí veio, Anestesia intrapulpar, né? São coisas pesadas. então veio o desejo, né? A Isolamento intenção bem de feito. fazer e realmente poder dominar isso aí, poder sanar essa dor por completo do paciente, né? Então, algo que jamais passou na minha cabeça de fazer, hoje eu também sou especialista. Eu Bacana. fico muito feliz. O paciente chega na clínica com dor, Você tem ferramenta para poder aliviar. Exatamente. Legal, bacana. Muito bem, gente. Nós agora caminhamos para as partes finais. Tá muito legal o papo. Acho que a gente pode até marcar um outro para fazer, né? Tem muito assunto. Mas eu queria uma pergunta para todos três. Eu tenho o meu marco, mas eu queria uma mesma pergunta para todos três que vocês possam descrever. O que marcou vocês na sua odontologia? O que marcou você na sua odontologia, na sua história? O que marcou você? Qual que foi a chave que você falou assim, não, essa mudança aconteceu na minha odontologia que me marcou. Eu tenho a minha que eu vou falar, mas eu queria ouvir de cada um. A minha vivência é com a tecnologia, né? Odontologia digital. Exatamente. Principalmente com a tomografia. Eu acho muito legal. Eu tenho realmente um diagnóstico muito preciso. Então, eu acho que é um brinquedo para mim. Eu fico ali no tomógrafo. Eu acho que é realmente um brinquedo. E também o marco dos alinhadores,
né? Eu, graças a Deus, a minha pós-graduação, minha especialização, eu peguei. Então, assim, estudando muito sobre isso, E entendendo tá ligado, muito. né? A odontologia digital com alinhadores, ele não depende do outro, né? Pra fazer Exatamente. scanner e tal, né? Então, para mim, Foi a é odontologia digital. isso. Isso. O que te marcou na sua história de dentista, doutor, na sua vida de dentista, doutor Matheus? O que me marcou muito, foi até pouco tempo agora, né? Eu já tenho 8 anos de formado. Foi uma paciente que eu atendi no Bugre, assim, início, começando a carreira lá no Bugre, a paciente me procurou agora com a minha clínica para realizar o sonho dela de fazer os implantes. Isso para mim me deu uma sensação que eu estou no caminho No sentido certo. pessoal, né? No Pessoal. sentido- mas o que te marcou no sentido da prática mesmo, da odontologia, por exemplo? O que foi para você uma virada de chave da sua odontologia? Isso aqui é uma coisa... O implante O dentário. implante dentário. Então, o implante é o que te... É o que, É o que porque te- na faculdade a gente não tem nada do implante dentário, né? Uhum. Você tem de prótese. Uhum. Você passa a entregar uma dentadura para o paciente, que o paciente tem mais dificuldade. Então, te ali. gerou impacto Foi o implante dentário. na sua A profissão? na sua pessoa, o odontologia. paciente ter um conforto ali na mastigação, voltar a comer alimentos que eles não comiam antes. Uhum. Isso para mim marcou muito. E você, doutor? Eu acho que eu tô em processo. Hum. Eu acho. Vai chegar Está ainda o seu chegando. impacto. Vamos lá ver o que Tá pode chegando. ser, né? Sem dúvidas, a endodontia é uma coisa que tá me marcando desde quando eu me formei. Tanto negativo como positivo, né? Exatamente. Então tá em processo. Eu não tenho dúvidas que realmente de um período, acho que de 10 meses, né? Um período de 10 meses que eu me formei no aperfeiçoamento, tem sido realmente uma virada na minha odontologia bem significativa. Legal. Assim, o doutor Matheus, a gente tem essa familiaridade porque o que realmente me marcou na odontologia foi o implante. O implante dentário revolucionou na minha odontologia, na minha concepção. Porque é muito... Quando você parte do princípio que você tem ortopedia médica, Sim. e o paciente tem uma fratura de braço, uma fratura de perna, você coloca um parafuso, estabiliza aquele osso, e de repente chega um cara, um sueco, é médico, ortopedia já morreu, Branemark, Branemark. e coloca, por que eu não vou pôr um parafusinho ali, vou pôr um dente ali em Voltar um cima? dente ali. É o mesmo osso, é o mesmo osso da perna, o mesmo osso do braço, e Isso de aí. repente você coloca um dente, aí você vem, de repente você faz uma prótese com 2, 3 parafusos, e parafusa uma prótese dentária inferior, que é uma dificuldade muito grande do Isso. paciente ter, e se devolve mastigação para ele, que para mim isso é fantástico. Tá. Isso pra mim Prazer. isso é uma coisa que eu fico assim pensando, gente, que doideira. Você conseguir colocar 2, 3 parafusos no osso e um dente em cima e devolver mastigação, qualidade de vida, Aí você prazer, você gosto falou das o pessoas. Branemark e a gente que faz implante, que gênio que esse cara Gênio, foi, né, gênio. cara? Então, pra mim, foi uma mudança fantástica. E é claro que a Gênio. odontologia digital também é um marco violento, né? O scanner dental é um marco violento, mas me marcou dentro da minha odontologia. Eu vejo que o implante dentário é uma coisa que teve antes da odontologia e depois do implante uma Muito. outra odontologia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os seus futuros aí, sobre o que vocês têm de plano, como que você se enxerga daqui a 10 anos na sua profissão e o que são seus planos na odontologia para o futuro, doutor Dairone? Eu vou continuar na ortodontia e na endodontia. No momento eu não penso em uma outra especialização, né? Mas penso em estudar cada vez mais, né? Entender sim. cada vez mais. A odontologia, ela não para de crescer, não Sim. para de evoluir. Eu acho que a gente precisa sempre estar, né, atualizando, aperfeiçoando. E é isso aí. O futuro a Deus pertence. Mas vou ficar na continuar, odontologia. Você não continuar se na vê odontologia. Não me vejo como fora. da odontologia. Não. O que você pensa para o futuro? Quais são os seus planos, doutor Matheus, dentro da sua vida de dentista? Então, meus planos é continuar atuando. Gosto muito de atuar. Continuar, né, nessa parceria que eu tenho com a minha... Atuar lida, clínico isso, mesmo. Clinicamente, atendendo. No mocho ali. Você Isso. gosta de atender, Dia a clínico, dia do dia a dia. dentista mesmo. Gosto muito desse contato com o paciente. Quero no futuro ter uma parceria com o meu irmão que está fazendo odonto agora, Bacana. por causa de mim também. Tenho vontade Netinho. de ter. Isso, tenho vontade de ter essa parceria com ele. E crescer, expandir, né? Tanto a minha clínica quanto o meu laboratório, juntamente com a minha cunhada, se Deus quiser. Que legal. E você, doutora? O que são seus planos para o futuro na nossa odontologia, na nossa vida de dentista? Ficar comigo, junto aí, durante essa estrada da vida? Todo mundo junto, todo mundo junto. Então, igual o Dr. Dairone falou, né? A atualização, o buscar conhecimento, buscar saber. E a gente, às vezes, busca longe, né? Estudo, né? A gente busca Demanda longe tempo. muitas vezes.
né? Tempo, Dinheiro, gasto, né? orçamento. Investimento, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, é sempre. Fosfato. né? Exatamente. Muita coisa, né? Sempre estar buscando realmente o melhor para os atendimentos, para o paciente. Então, assim, a busca para se melhorar cada dia. Paciente, relação comigo mesma também, para se tornar uma pessoa melhor, para você poder passar isso para as pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes, eu fico um pouco pensativa na minha questão em relação com o SUS, que é um trabalho que eu amo fazer. É realmente uma Lorena que só os meus pacientes vão poder falar por mim a forma que eu gosto de entregar aquele trabalho. Então, o que eu fico mais indecisa, futuro, não sei ainda o que me reserva, é em relação ao serviço público. Que você gosta e te faz bem. Que eu gosto, E o me que faz bem. que você tem, às vezes, de uma ideia que pode melhorar o serviço público no sentido da saúde bucal, no sentido da qualidade de vida dos pacientes voltado para a saúde bucal, no serviço público? O que você No tem, às vezes, de serviço ideia que público. pode melhorar? Informação. O serviço público, ele é regido por informação. E é aquilo que a gente estava falando no meio do programa. Trazer o seu melhor. Porque talvez tenha uma limitação de tecnologia, mas você está entregando o seu melhor? Isso. Então, isso no trabalho público é fundamental. Você entregar não o seu melhor de questões físicas, mas questão amor, afeto com o paciente. Humana, né? Humana, questão humana. Então, isso no serviço público, informação mais afeto, se resolve muita coisa. Eu queria... Com certeza. Alguém de vocês aí tem plano de ser professor, de ser empreendedor na odontologia? Alguém de vocês aí tem esse plano? Eu tenho vontade de ser dar empreendedor. aula? Não, dar aula não tem que não, mas eu tenho vontade de ser empreendedor. Às vezes eu tenho uma clínica em um lugar que eu não vou estar presente, mas gerir isso, uma vou estar outra gerindo. clínica. Isso, eu tenho Então vontade. você tem essa... Tenho. É um dos sonhos. Meus sonhos, Você sim. tem vontade da área acadêmica, de dar aula? Eu Até que você é uma professora excelente eu de não posso fotografia. fugir, vamos dessa chamar. veia. É. Realmente, eu tenho uma veia familiar, né, que puxam, né, Tia Lili, professora, minhas tias e irmãs da minha avó, todas professoras. Então, assim, Você comunica bem, né? se precisar, se um dia for uma coisa que vale a pena o investimento, se eu for levar boas informações, com certeza. Legal. Você tem vontade de fazer alguma coisa no sentido de acadêmico, de professor, ou então de gerir empreendedor, de clínica? Você tem essa vontade de alguma coisa nesse sentido? Eu tenho vontade, sim. Né? Eu já até recebi uma proposta recente, Olha só. né? E estou pensando. Bacana. Então é uma coisa que está no radar aí pro futuro. Tá no radar no futuro. Bacana. Então eu queria agora deixar vocês à vontade, para depois eu fazer o agradecimento final. A gente chegou realmente ao fim. Eu queria que cada um de vocês fizesse uma consideração final do coração, da odontologia, desse bate-papo. Eu vou agradecer depois, mas eu queria que cada um de vocês, começando pelo Dr. Matheus, queria que você fizesse seus agradecimentos finais e as suas considerações finais aqui para o nosso bate-papo, que foi muito produtivo. Eu tenho só a agradecer, né, o Arlen pelo convite, o dia que o Arlen me Eu que ligou agradeço muito. e me falou, eu fiquei muito feliz e lisonjeado, né, de participar com vocês aqui. Tanto a Lorena quanto a Dairone são pessoas assim do meu dia a dia também, pessoas que eu tenho fácil acesso. Então, assim, gratidão mesmo, né, até porque o Arlen faz parte da minha... Eu sempre brinco com o Arlen, chamei ele de referência, não é à toa, né? Eu fiz um implante, mas fiz muito implante porque eu gostava, mas porque eu sabia que eu tinha o Arlen, né? Já aconteceu de eu ligar pro Arlen, perguntar as coisas, o Arlen, a boa vontade que ele demonstra comigo. Então, participar disso aqui, a convite dele, e estar com vocês dois também, que a gente está na mesma caminhada aí, é muito gratificante. Eu que agradeço. Eu que fiquei enriquecido, viu? Pode Muito ter certeza. Doutor Dairone. Eu acho que existe um Dairone antes da odontologia e um Dairone depois, né? Hoje, assim, eu posso abençoar pessoas, abençoar vidas, tratar pessoas, realmente tratar a vida dessas pessoas. Não é só boca, né? Odontologia não é só boca. É sobre realmente restaurar a vida de várias pessoas, né? E eu sou muito grato a Deus, né? Grato aos meus pais pelo incentivo que eles sempre me deram, né? E, assim,
eu acho que é isso. Continuar trabalhando com muito amor, com muita dedicação, para que eu possa ver, né, o sucesso, a realização e a felicidade dos meus pacientes estampados no rosto deles. Quero te agradecer também por esse convite. Eu que agradeço. Né? Sempre um prazer, eu fico realmente muito feliz, né? Porque eu me lembro de quando eu era seu paciente, né? Eu lembro de como eu pensava, de como eu olhava. Um dia eu quero tratar os meus pacientes da forma que o Arley me trata. Muito feliz. Então isso é muito importante, né? Eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado. E Obrigado que, mesmo, obrigado. Obrigado mesmo, tamo junto. Né, a gente continue aí com essa parceria e eu acho muito importante os outros profissionais da nossa área, eles serem unidos dessa forma assim também. A odontologia, ela tem que unir, a odontologia é muito ampla, ela é muito linda. Então, se a gente se une, se a gente se ajuda, mais pessoas vão se beneficiar com todo mundo isso. E uma junto, frase importante falar, né? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E é muito grande, muito 32 dentes em cada boca. Tem espaço para todo mundo. Boa. Legal, Dairone. Obrigado. Pode ter certeza que eu fiquei lisonjeado com a sua presença. E você, doutora? Suas considerações finais do nosso bate-papo aí da vida de dentista? Sua vida de dentista? Então, agradecer, né, pelo convite de estar aqui. Sempre um pedido do Arley é sempre muito importante. Então, estava todo mundo certamente um pouco ansioso, né, para vir aqui. O que a gente ia conversar. Todo mundo de boa agora? Todo mundo de boa? Agora todo mundo mais tranquilo. No início do podcast, todo mundo mais apreensivo, um pouco sonolento, né? Talvez. Que a gente veio cedo, mas realmente agradecer, né? Eu não preciso nem falar, que já é explícito na minha vida, que o Arley foi meu ar na odontologia e existe realmente hoje, se existe a Lorena dentista, a Lorena cirurgiã dentista, é porque antes veio o Arley cirurgião dentista. Talvez seria impossível essa graduação Tá ligado, né? estar ligada se não tivesse realmente, se eu não visse a imagem dele como profissional. Tanto que quem me conhece sabe que eu tinha um forte vínculo com empreendedorismo antes da minha escolha realmente da odontologia, que foi onde eu comecei a acompanhar o Arley e ver realmente a motivação deles para tratar os pacientes com a profissão. E isso é o que traz a gente essa vontade, né? De querer mover, de querer, nossa, calma, eu quero fazer isso também. Eu quero seguir esse caminho. Então, assim, claro, todo mundo, cada um tem a sua filosofia. Mas realmente não existe uma Lorena dentista sem antes vir Dr. Arley. Finalizando a minha parte, eu acho que deve ser muito gratificante pro Arley, né? Ver 3 pessoas que ele tem convívio, 3 pessoas assim, que ele, né, que ele quer o bem, saber que ele foi âncora, né? Para nós 3 tem uma história com o Arley. Claro. Então isso. Por isso vocês estão aqui. Isso. Vocês não estão aqui à toa. toa. É muito gratificante pra gente. Vocês não estão aqui à toa, né? Vocês não foram escolhidos aleatório. Vou chamar o Dairone, vou chamar o Matheus. Cada um tem uma história comigo. Cada um tem uma história comigo, né? Cada um com a sua particularidade, cada um com o seu momento, cada um tem uma história. E assim, eu não podia deixar de falar o nome de outra pessoa importantíssima na minha vida, que a gente acaba tendo responsabilidade da profissão com ela, que é a minha prima, doutora Letícia Ferreira de Uberlândia. Letícia é como a Lorena, mesma coisa. Então, o amor que eu tenho pela Lorena, o amor que eu tenho pela Letícia, e assim, a Letícia é uma baita dentista, é uma dentista que eu arrepio, me enche de orgulho de tão profissional que ela é, e a Letícia... E professora, você comenta uma foto dela, ela explica direitinho. Não, a Letícia, eu vivi lá dentro da casa dela, com a minha tia, com a minha madrinha, minha segunda mãe. A Letícia é uma prima do meu coração, que me deu um suporte de amor, de carinho, de afeto, e eu virei dentista lá, e logo em seguida que eu formei, ela começou a fazer odontologia. Tá fazendo odontologia por causa de você. Eu falei, pô, isso é uma responsabilidade do caramba, né? E eu vejo a Letícia lá em Uberlândia, bombando, especialista do caramba, e toda profissional, toda... veste a camisa como a gente veste. Bacana. Então isso me dá muita luz, muita alegria, muito mais vontade de continuar na profissão. Entender que hoje, por exemplo, eu estou muito feliz aqui, agradecido a vocês. Igual eu falei, não é à toa que vocês estão aqui, cada um com a sua particularidade, cada um com o carinho que eu tenho de verdade com vocês. E dizer assim, que tudo acontece com o tempo determinado de Deus. Isso. E por eu ser mais velho de profissão, não quer dizer que eu sei mais, eu aprendi muito mais com vocês aqui, eu tenho muito mais para aprender do que ensinar. E pode ter certeza que vocês não têm
um amigo, vocês têm um parceiro, um colega de profissão, e eu acredito que também vejo isso em vocês, né? Que se eu precisar, eu vou ter um canal de acesso, eu vou ter uma porta de acesso, uma janela de acesso com A primeira vocês. lista de implante para minha clínica, eu fui com um canetinho, Pois papelzinho é, branco lá no ar. Quais os que mais usa? E o mais importante é a gente levar a profissão no alto nível de performance, no alto nível de moral, no alto nível de amor, de valorização, de vestir a camisa. Eu sou dentista, eu sou dentista, eu tenho orgulho de ser dentista. E isso que me dá vontade de viver e seguir e espelhar em vocês e ver essa vontade de vocês aí de me dar mais gás, de mais energia e mais força para continuar, de levar essa profissão que eu tanto amo. E nós vamos finalizar esse podcast, antes da gente fazer esse podcast, que eu estou emocionado e feliz com o resultado, e agradecer vocês de coração, viu, Dairone, Matheus e Ló. Eu fazia o treinamento aqui com a minha filha mais velha, que é a Manu. E aí eu colocava a Rafinha, Rafinha, você vai ser o Dairone. Manu, você vai ser a Lorena. E eu colocava, ou então invertia, colocava um bicho pelúcia, você vai ser o Matheus. E a Manu, ela fazia duas versões. Duas funções. Ela era a Laura e era um dos três convidados. E ela corrigia minhas falas, ela tá lendo, corrigir isso aqui, Ela falando. ela, dica dela. Aí, não, papai, assim não dá. Assim não dá. Você tá falando, não, papai, para de falar assim, para de gesticular com a mão, tal. Você fala muito com a mão. Eu falei, não, tá maluco, vou me controlar. E aí, pra finalizar, agradecer a Deus, agradecer o Verson, agradecer a Laura, agradecer o Edgar, a vocês três, todos vocês. E finalizar com a frase que ela que escreveu. Foi a Manu que escreveu essa frase. Um beijo, ela me ajudou muito. A Rafa, a Carolina também, um beijo pra Carolina, que torcia o olho, mas sempre dava os seus pitacos. Um beijo no coração da Carolina, que eu amo. A Rafinha foi uma coadjuvante top também. Não falava nada, mas ficava ali, né? E a Manu, toda essa dinâmica. E a Manu escreveu assim, como é que você vai terminar o podcast, papai? Não, então com você que vai falar. Como é que eu vou terminar? Aí ela escreveu, unidos pelo mesmo propósito, que é o amor pela odontologia, nessa vida de dentista. Então a Manu escreveu essa frase, e acredito que ficou legal e resumiu o que a gente sente, que é o amor pela odontologia. Ótimo. Valeu, gente. Obrigado. Até uma próxima pra gente fazer novos casos bacanas igual esse. Muito obrigado a todos, viu? Valeu mesmo. Top. Valeu. Legal demais. Tô muito feliz, viu, gente? Obrigado, viu? De coração. Tô muito feliz, emocionado. Era um projeto antigo. Ficou bom, Laura? Ficou bom, Edgar?